Será que dá para equiparar o estudo de adeptos com o iniciado? Dá. Dá para colocar em evidência o nível de cada um e como é a realidade de cada um. Sempre tem uns questionamentos. Do lado dos adeptos, tem um questionamento sobre o academicismo, e o academicismo tem um questionamento do lado dos adeptos. E existe uma terceira linha, uma terceira via, que é as pessoas que são adeptas e acadêmicas. Aí as coisas mudam também. Por quê? Porque o adepto, o acadêmico, vamos começar pelo acadêmico, sem desrespeitar o acadêmico, é claro, sem desmerecer, ele vai ter um acesso mais ralo, mesmo sendo acadêmico. É louquíssimo isso. Para a visão hindu é assim. Por que mais ralo? Ele não tem guru, ele não tem vivência, ele não ora, ele não examina escrituras, ele não tem tempo para olhar a cultura da Índia, saber a organização dessa cultura primeiro, para depois expor um ponto de vista. Começa por aí, tá? Então o academicismo ele pega um ponto de vista, vai falar assim, eu vou falar da Índia das castas. Pronto, ele fica naquela coisinha da casta, naquele girozinho das castas. Mas ele não olhou os Vedas, ele não olhou as definições das escrituras que falam disso, de onde saiu isso. Aí só tem os boatos, ele vai seguindo os boatos e algumas prescrições da internet. Hoje tem robôs, tá bem pior, porque aí tem muita gente que vai atrás dos robôs para dar respostas. A tal da IA, né? E a maioria dessas evidências da internet de textos, elas não estão, nem todas que são puxadas, porque ali vem tudo que tiver na internet, eles vão varrendo e trazendo para a IA, nem todas são evidências, nem todas são fundamentadas. Então, por isso, vira uma coisa mais rala de entender sobre a Índia. A Índia é complexa. Cultura, quando a gente fala cultura védica, porque tem a cultura védica, tem a cultura Vedanta e tem a cultura Neo-Vedanta, tá certo? Já vai por aí. Então, só de você não entender isso, você já está em algo bem fora. Geralmente, você está na periferia de tudo isso. Então, os estudos aqui, geralmente eles vão marcar a periferia do conhecimento. Porque se tivesse estudos cabais no Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem o estudo cabal, estudar a língua nativa da Índia, a língua iniciada, que é o sânscrito. Mesmo que você saiba pouco, você vai saber uma pronúncia correta, perfeita, e vai fazer suas orações, vai ter um procedimento que nós chamamos de sadhana, para poder começar a sua jornada dentro dos estudos. Aí você vai para o academicismo, o cara não ora. Às vezes fuma até maconha, sem ser contra quem fuma maconha. Estou dizendo que não tem essa prescrição ali dentro, entendeu? A não ser em linhas de esquerda. E as linhas de esquerda não tem estudo. Então, tira a linha de esquerda do lado e vamos para a de direita. Então, assim, quando a gente pega estudos mais sérios, os estudos mais sérios, os acadêmicos são bons, mas não chega no que é iniciado, porque o iniciado ele tem a aferição de um guru, ele tem tempo para estudar, dedicação, e o tempo dele é muito maior do que o do acadêmico, porque o do acadêmico ele estuda um tema em particular, que é um item de dentro de uma linha como Vedanta, que nem é a Védica, nem é a tradição védica, é Vedanta mesmo, ou Neo-Vedanta. Geralmente vai estudar o Neo-Vedanta. E aí, quando ele vai dissertar esse assunto, é mais restrito para ele o acesso a esses estudos. Ele vai ficar num funil de visão ali para poder defender o ponto de vista. O adepto, como é que ele estuda? Ele estuda todas as visões. Todas as partes que tem de uma escola, ele tem que estudar e ele tem que praticar e ter algumas experiências baseado na prescrição de um preceptor. Então, quando ele passa por isso, ele passa a crescer, ele se alimenta melhor, ele passa a ler certos livros para distinguir de onde são esses livros, que ponto de vista que ele está lendo, qual o fundamento linguístico, que filosofia que é. Então, a linguagem dessa filosofia, inclusive no sânscrito, os termos são usados para essa filosofia, porque no Brasil se confunde muito. Termos usados no Shankara, eles confundem e usam dentro do tal do Shaivismo de Caxemira, que é a tradição que eu fundei aqui no Brasil e que eu vejo gente confundindo as duas coisas, né? E aí tem uma piada no português que fala uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá certo? O que é fundamentado em linguagem dentro do Shankaracharya não é fundamentado dentro do Shaivismo de Caxemira. E vocês confundem por quê? Porque vocês dizem que os dois é monístico, já que os dois é monístico, vocês põem tudo dentro de um liquidificador, bate e fica esperando dar uma vitamina. E não dá uma vitamina, tá certo? Quando você bate no liquidificador, essa miscelânea toda. E por isso vocês ficam sem informação precisa. Quando a gente fala de estudar num local que tem tradição, que as pessoas praticam, tá? De pessoas que realmente seguem uma tradição, seja Shaivismo, seja Vedanta, vocês não vão lá. Eu já ouvi muitos áudios de pessoas dizendo que eu estudo, então eu sou meio estranho porque eu sei a ortodoxia é muito diferente do mundo moderno. E aí as pessoas pegam e querem estudar o modismo.
E o modismo é exatamente o que está longe da visão da Índia. Porque a Índia não foi criada como modismo, a Índia foi criada como ortodoxia, um pensamento exato, uma exatidão de prática, exatidão de experiência e exatidão de visão e de realidade. Ou seja, tudo ali tem uma realidade, tem uma experiência realística, certo? A gente chama isso até de absoluta, né? Para quem chega nessa observação e chega nesse tipo de estudos, nesse tipo de realidade. Mas aí a outra pergunta, quem que vai seguir as regras do Vedanta ou da cultura védica? Ter guru, chegar no exame de uma escritura, precisa de uma jornada. Essa jornada vai exigir N arranjos para você chegar. Primeiro, você tem que deixar de fazer algumas coisas por um bom tempo, ou pelo menos por um curto tempo de vida, onde você estude com intensidade. Depois você tem que ter a dedicação e a superação dos estudos. É diferente de você decorar e é diferente de você copiar e colar, ou só ficar gravando no celular sem lembrar de nada, do que você vê, do que você estuda. Na cultura védica ou na cultura tântrica, quando se estuda cabalmente, você tem que exercitar tanto que a sua memória ela se expande, né? Primeiro você cria sinapses, depois você se expande para outros campos além das sinapses nervosas da neurociência. Além disso, para você ter uma memória que você absorve o conhecimento. Quando você tem essa memória, isso se chama até graus de realização. E esses graus estão ligados à espiritualidade, não à lógica. A lógica, ela cansa, ela estafa. Por isso que muita gente, quando vai estudar só o academicismo, ele não consegue ir muito longe, porque a mente passa a cansar, estafar. Ele não consegue ir muito longe. Então, quem gosta só do academicismo, você está dentro do campo da estafa, de ler muito pouco, estudar muito pouco, e só ver informações que você encontra na internet sem saber se elas têm origem verdadeira ou fundamento. É isso. Namastê.